A ideia de uma trindade divina é um conceito bem conhecido, mas e a terceira pessoa? Quem ela é de verdade? Hoje, usando como base o documento O Espírito Infinito, a gente vai mergulhar na natureza e no papel dessa entidade fascinante. Pois é, se fala muito do Pai, se fala muito do Filho, mas a fonte que estamos analisando nos faz parar e pensar quem ou o que é exatamente o terceiro membro dessa trindade, o chamado Espírito Infinito. Para tentar responder isso, vamos explorar 5 pontos-chave. Primeiro, a origem. Depois, o que o torna o Deus da ação. Em seguida, sua natureza e personalidade. Daí, a gente vê qual é a sua missão principal. E, por fim, como funciona essa sua presença em todo o universo. Então vamos começar pelo começo, né? A origem. Como exatamente o Espírito Infinito passou a existir. A resposta que a fonte nos dá é uma história de união divina. A fonte descreve um processo quase poético. Tudo começa com o Pai, que é o pensamento absoluto. Esse pensamento se expressa perfeitamente através do Filho, o Verbo perfeito. E quando esses dois, o pensamento e o verbo, têm um desejo mútuo de agir juntos, dessa união perfeita nasce o Espírito. E olha que interessante, não é um processo que leva tempo. A fonte diz que essa união do pensamento com a palavra manifesta o Espírito de forma instantânea, já completo, pleno e com a mesma importância. É um evento que acontece fora do tempo, de forma imediata. E aqui está o pulo do gato. Apesar da gente explicar assim em etapas para ficar mais fácil de entender, a fonte faz questão de frisar que as 3 pessoas são coeternas. Nenhuma veio antes ou depois. Na realidade, todas existem desde sempre, sem um começo ou um fim. Ok, então se o Espírito nasce dessa vontade de agir, qual foi a sua primeira ação? É justamente aqui que ele ganha essa fama, esse título de Deus da ação. E essa primeira ação, nossa, ela é de uma magnitude difícil até de imaginar. O texto descreve a criação instantânea de 1 bilhão, é isso mesmo, 1 bilhão de esferas perfeitas. Foi como se, de repente, o palco vazio do espaço ganhasse vida, dando pontapé inicial para toda a aventura do universo. É por causa desse ato criativo gigantesco que o Espírito recebe o título de Criador Conjunto. Ele se torna basicamente o agente executivo da parceria criativa do Pai e do Filho. É ele quem põe a mão na massa, digamos assim. Certo. Mas qual é a essência dessa personalidade cósmica tão poderosa? O que define o Espírito? A fonte dá vários nomes ao Espírito, e cada um deles revela uma faceta diferente. Títulos como Guia Supremo, Mente Infinita, tudo isso vai mostrando que se trata de uma personalidade muito, mas muito complexa. Mas tem uma distinção que a fonte faz que é, para mim, a mais clara de todas. Se a essência do Pai é o amor e a do Filho é a misericórdia, a essência do Espírito é o ministério, ou seja, o serviço em ação. E essa ideia de ministério, de serviço, é a chave para a gente entender o propósito de vida do Espírito. Então, o que seria esse ministério? É basicamente pegar o amor divino do Pai e a misericórdia infinita do Filho e levar isso para toda a criação. É aplicar essas qualidades na prática, em todos os seres inteligentes do universo. Ou seja, o Espírito não é só uma força, uma energia. Ele é a personificação do amor e da misericórdia do Pai e do Filho sendo colocados em prática, transformados em ação concreta. E isso nos leva à última peça desse quebra-cabeça. Como é que uma personalidade divina consegue servir e atuar em um cosmos tão vasto? A resposta está no seu atributo mais famoso, a onipresença. O texto descreve o Espírito como estando literalmente em todos os lugares ao mesmo tempo, em cada canto do universo de universos. E é por ser onipresente que ele desempenha um papel fundamental. O Espírito se torna o primeiro contato para qualquer um que está na jornada de busca pela divindade. Ele é a porta de entrada para então se encontrar o Filho e finalmente chegar ao Pai. E só para reforçar um ponto que a fonte bate muito na tecla, mesmo com essa presença espalhada por todo lugar, o Espírito Infinito não é só uma influência ou uma força. Ele é, de fato, uma personalidade divina, completa e verdadeira. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir, né? Se o propósito central de um ser divino é ser o ministro universal da misericórdia, como será que esse serviço compassivo se manifesta na prática, em toda a imensidão do cosmos? Fica aí a reflexão.